Você sabe por que passa por tantos medos e também por que passa por medos irracionais que nunca acontecem, mas que também não saem da sua cabeça? Olá, eu sou Igor Lima, terapeuta formado em reprocessamento generativo e também analista corporal. E nesse vídeo eu quero te mostrar o porquê você passa por tantos medos na sua vida e também como você vai sair desse estado que te prejudica e muito. Bom, para começar, eu quero te dizer, na realidade, o que é um estado de medo. Bom, ter medo é normal de todo ser humano, não é algo comum você passar por medo, é até bom, porque o medo faz a gente ter uma certa precaução de alguns atos que podemos cometer e para a gente também não errar nesses atos. Porém, existem alguns medos que bloqueiam a nossa vida, de modo que não nos deixam viver. E como você pode reconhecer isso? É só você parar para analisar. Você está passando por algum medo que já te atormenta há muito tempo? Às vezes você tem 1, 2, 3 anos que tem algum tipo de medo. Se você é pai, pode ter medo de alguma coisa acontecer com seu filho, você tem medo do seu filho ir na rua brincar e ser atropelado, ser sequestrado. Ou se você é jovem, morre de medo do futuro, morre de medo de seguir alguma profissão e errar. Enfim, independente do medo, você sabe qual é o tipo que te bloqueia e que te faz paralisar na vida. Esses foram dois casos que eu citei, mas você também pode ter inúmeros medos que cada um sabe no seu interior quais são. Mas então, por que esses medos se criam na gente e não nos deixam viver? Primeiramente, medo é ansiedade. Medo é um sintoma da ansiedade, um dos vários sintomas da ansiedade. E o medo causa alguns outros tipos de sintomas também. Provavelmente você pode ter suor frio, você pode ter também, é bem provável que tenha pensamento acelerado, você fica o dia todo desgastado pensando naquilo e não te deixa viver, além de algumas pessoas também terem dores no corpo que são causadas pelos medos. Então, por que a gente tem medo de tantas coisas que não acontecem ou coisas que ficam nos paralisando? Como eu falei, medo é ansiedade. E o medo ele se cria a partir de momentos propriamente de medo que a gente passa na vida, às vezes na infância você passou por alguma situação que te causou muito medo, ou então na sua fase adulta ou na adolescência, também situações de desproteção que você passou na sua vida, situações que você foi deixado sozinha ou sozinho, ou então situações também de desamparo. Isso tudo causa medo nas pessoas. Vou dar um exemplo. Se alguma pessoa aqui que assiste esse vídeo já foi assaltado ou assaltada, provavelmente essa pessoa começou a ter medo de ir em determinados lugares. Ela pode começar a ter bastante medo de ir numa rua escura à noite, por quê? Essa rua escura vai lembrar daquele assalto. Aquela rua escura traz à mente novamente uma situação que ela não dissolveu, que foi muito impactante na vida daquela pessoa. Ou algum outro tipo de medo. Tem gente que tem medo de dirigir. Talvez porque você já viu em jornais ou várias pessoas comentando que tem muitos acidentes, que cresceu o índice de acidente, ou você viu um acidente muito impactante, ou até passou por um dele. Isso tudo causa medo também de dirigir. Independente do medo que você tenha, alguma situação criou ele. E pode ser também por generalização, como eu dei o exemplo do acidente. Talvez de tantas pessoas falarem, a sua mente começou a colocar esse medo no seu interior. De tanto você ver, de tanto você assistir na televisão, como no caso dos acidentes, você passou a ter medo de dirigir ou até mesmo de viajar. Independente do medo que você tenha, ele tem um motivo, ele tem episódios para ele ter começado a te incomodar, tá? Não é de uma hora para outra que o medo vem e você começa a te incomodar. Não. Tem um episódio
que faz isso na sua vida e que criou esse medo em você, tá bom? E muitas vezes é um episódio que você nem sabe, pode ter acontecido como eu falei, lá quando você tinha 3 anos de idade, 2 anos de idade. Quando são episódios desse tipo, muitas vezes a gente só consegue dissolver no processo terapêutico porque a pessoa naturalmente nem se lembra mais disso. A questão de tudo é, o nosso inconsciente, que é a área voltada a guardar todos os episódios da nossa vida e que ele muitas vezes não consegue compreender e dissolver uma situação ruim, depois de passar por um episódio negativo, cria medo em você, cria medo nas pessoas, porque ele não consegue naturalmente dissolver uma situação ruim. E pode ser também uma situação que não foi nem tão grave. Às vezes a pessoa pensa, mas eu não lembro de um medo assim que eu passei na vida, ou um episódio tão negativo a ponto de criar esse medo em mim. Mas esse episódio pode ter sido algo muito pequeno. Às vezes você passou na infância um susto ou algo nesse sentido, que hoje o seu inconsciente não entendeu e fez algo absurdamente maior do que deveria ser no seu interior. Sabendo disso, você já pode praticar algumas coisas para conseguir vencer os medos que estão te incomodando. Por exemplo, medos são apenas filmes que a sua mente coloca para você assistir. É como se fosse uma televisão que está passando aquele filme chato que toda hora vem te mostrando aquele filme. É somente filmes, somente pensamentos. Só que, como eu falei, sua mente está pensando, ela está agindo de uma forma errada, porque não é comum você toda hora voltar àquele mesmo filme negativo que te incomoda. Não é comum, tá? Como eu falei no começo, medo é normal. Todo ser humano sente medo, é bom que a gente sinta, para a gente poder dar alguns passos na vida. Mas quando o medo te paralisa, te bloqueia, aí ele já passou dos seus limites. Então você pode, a partir de agora, entender que o medo é apenas um filme, aceitar esse medo quando ele vir, sabendo que ele não vai te matar e nunca te matou. Você já percebeu, se você está com esse medo há muito tempo, ele nunca te matou, ele nunca aconteceu de fato. É apenas o filme. E isso mostra que é apenas o filme, porque ele não acontece. Esse medo não acontece. Mas você sempre fica ali dando bola para ele e deixa a sua vida ir andando, 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 e ele te incomodando cada vez mais, sem dar um passo para poder buscar uma ajuda ou para você mesmo poder tentar sair dele. Então você pode fazer isso, você pode começar a entender ele como um filme e seguir sua vida, focar em outras coisas normalmente, deixando ele ir embora, que uma hora ele vai acabar passando. Pode confiar, uma hora o seu medo passa, tá? Uma hora ele acaba ou melhor dizendo, você mesmo acaba de tanto não ligar para ele que ele vai embora. Agora, quanto mais você passa a dar bola para ele, mais ele vai ficar grande, mais ele vai ficar gigante e vai te atrapalhar a agir. Tem gente que sente medo de dar um passo na vida e por isso não age. Fica paralisado, sendo que ele pode agir e conquistar algo, mas fica parado no lugar porque o medo paralisa essa pessoa. E se você é uma pessoa que passa por isso, comece a praticar o que eu falei. E tendo medo como um filme, como algo que vem do seu interior desorganizado por algum episódio, e não ligue para ele. Comece a focar nas áreas da sua vida que você precisa focar, aceitando aquela dor dele até que ele vá embora. É melhor sentir essa dor do que ficar sentindo toda vez a dor do medo. E se você também deseja passar por um processo que possa mais rapidamente retirar, eliminar esse medo da sua vida, um processo que não trate somente o seu medo, mas toda a sua ansiedade, todos os sintomas ruins que o seu corpo tem por coisas do seu emocional afligido, abalado, eu tenho um tratamento que é específico para isso. Um tratamento que ele começa com 8 sessões, no qual eu aplico um método que ele resolve na raiz esses episódios de medo que eu relatei. Não só de medo, de toda dificuldade que você tenha na vida. Seja medo, seja ansiedade, seja depressão, seja alguma coisa que te incomode. Nesse tratamento
eu consigo eliminar a raiz de cada uma dessas coisas, fazendo você começar a ter uma vida sem medos, sem procrastinação, podendo dar passos importantes na sua vida e podendo viver com mais leveza, sem essas coisas te atormentando. E quando elas virem, você vai simplesmente não ligar e começar a focar na sua vida, começar a colocar a sua vida para andar de forma diferente. Esse tratamento também, que tem por inicial 8 sessões, eu também aplico um outro método que te ajuda durante o dia a fazer exatamente o que eu tinha dito anteriormente. Você identificar quando o medo vir, aceitar ele como um filme, aceitar a dor dele e seguir sua vida normalmente, até que sua mente esqueça desse medo. É um outro método que eu também aplico nesse tratamento que tem um inicial de 8 sessões. E também tenho mais 6 fórmulas no e-book que eu ofereço nesse tratamento para você utilizar durante o dia e conseguir sair de qualquer medo que te atormente. Então, se você quer passar por esse processo e você se interessou a ter uma melhora significativa na sua vida, me mande uma mensagem aqui nos contatos, na descrição desse vídeo e vamos começar a eliminar os seus medos.